Olá pessoal, tudo bem? Novamente aqui no meu canal Física, Ciências e Tecnologias Associadas, para nós continuarmos aí com o conteúdo do canal. O conteúdo vai continuar como movimento retilíneo uniforme por mais algumas aulas, 2 ou 3 aulas. Depois a gente começa a falar de outro assunto, tá bom? Vamos continuar resolvendo exercícios aqui, tá? Então o exercício número 1 aí diz que dois trens P e Q tem comprimentos aí iguais a 200 metros e 300 metros, tá bom? O trem P tem 200 metros de comprimento e o trem Q tem 300 metros de comprimento. Eles deslocam-se com velocidades iguais aí a 40 km por hora e o outro a 60 km por hora, tá bom? Respectivamente. O exercício quer o seguinte, que nós determinemos o tempo de ultrapassagem de um trem pelo outro, tá? Em duas situações, tá bom? A primeira situação é que eles se movimentam no mesmo sentido, tá bom? Eles se movimentam no mesmo sentido. E a outra situação é que eles se movem em sentidos contrários, tá bom? Se eles se movem no mesmo sentido aqui no item A, quer dizer que o trem mais veloz tem que estar atrás, tudo bem? Vamos ver essa situação aqui. Tá? No mesmo sentido, nós temos aí esse trenzinho aí de 200 metros, o trem P, e o trem Q vem atrás dele, tá bom? O trem Q. Notem o seguinte, que o trem Q, gente, ele inicia a ultrapassagem do trem P quando a dianteira da locomotiva dele alcança a traseira do último vagão do trem P, que está à frente dele. Ele termina a ultrapassagem quando a traseira do último vagão dele ultrapassa a dianteira da locomotiva do primeiro trem. Tudo bem, pessoal? Então vamos fazer o seguinte. Vamos notar que o trem P ele tem 0,2 quilômetros. Ou a gente transforma esses comprimentos do trem para quilômetros, ou então suas velocidades de 40 e 60 km por hora em metro por segundo. Tá? Fica meio complicado porque não vai dar números exatos se nós transformarmos essas velocidades em metros por segundo. Então é mais fácil transformarmos os comprimentos do trem, dos trens em quilômetros, tá bom? Então o trem P tem 0,2 km, é só dividir por 1000, não é mesmo? E o trem Q aqui tem 0,3 km. Pessoal, para esse exercício, vamos notar o seguinte, que nós vamos adotar aí, ó, o conceito de velocidade relativa entre os trens, já que eles estão no mesmo sentido, não é mesmo? A velocidade relativa entre eles é uma menos a outra, tá? É de 20 km por hora, tá bom? Falamos isso aí nas aulas anteriores, esse conceito de velocidade relativa, que é a melhor forma de nós resolvermos esse tipo de problema, tá bom? Nós vamos então parar o trem P e adotar a nossa origem do espaço aqui, ó, na traseira do último vagão dele, tá bom? E a origem dos tempos também. Nesse instante em que o trem Q, a dianteira da locomotiva do trem Q, alcança aí a traseira do último vagão do trem P, tá bom? Dessa forma aí, pessoal, adotando a origem dos tempos nessa posição, nós temos a revolução aqui do lado.
tá? Vamos montar a função horária para o trem Q. Então f de Q é f0 mais vt. Quanto que esse trem aqui, ó, o f0 dele, já que ele está na origem dos espaços, o f0 será 0. E o f final, quanto que vai ser? Note que a dianteira dele, ó, já que o trem Q, o P, desculpem, está parado, a dianteira desse trem, que nós estamos adotando como referência, tem que percorrer todo o comprimento do trem P e mais aqui, ó, o próprio comprimento do trem. Então vai ser 0,2 mais 0,3 quilômetros. Então, colocando isso aqui na função horária do trem, 0,5, né, igual a 0 mais 20t. Bom, temos para o t igual a 0,5 sobre 20. Ficamos então com um tempo de 0,025 horas. Note que nós estamos trabalhando aqui em velocidade, em quilômetros por hora, e as distâncias em quilômetros. Então esse tempo sai em horas. Vamos converter isso aqui para segundos, tá? É só multiplicar, já que uma hora tem 3.600 segundos, só multiplicar esse tempo por 3.600. Nós temos aí um tempo de 90 segundos que o trem Q demora para ultrapassar o trem P. Tá bom? Agora vamos analisar o caso do item B. Tá bom? Nesse outro quadrinho em verde aqui. Certo? Sentidos contrários. Tá bom, pessoal? Então tem aí o trem menor novamente. E o trem aqui é maior. Ele tem que, novamente, gente, vamos adotar aqui, nesse caso, a dianteira da locomotiva do trem menor. Então, o que acontece? O trem maior, ele tem que percorrer toda essa distância aqui, todo o comprimento do trem menor e mais o próprio comprimento dele, igual no item A, tá bom? Só que agora nós vamos adotar a origem dos espaços aqui na dianteira da locomotiva do trem P. Então nós ficamos com o seguinte. Isso que eu acabei de explicar, né? Nesse caso, a velocidade relativa entre eles é 100 km por hora, porque eles estão em sentidos contrários, tá bom, pessoalzinho? Tá? Vamos parar o trem P, tá bom? O trem menor, né? E vamos adotar o referencial na dianteira da locomotiva deste trem, como eu expliquei anteriormente. Então nós temos aqui a resolução, tá? Vamos usar a expressão da velocidade escalar média. A velocidade relativa é o ΔF sobre ΔT. É o ΔF relativo, né, nesse caso. Bom, então nós temos o tempo igual ao ΔF sobre a velocidade relativa. O ΔF é o mesmo, gente. Ele tem que percorrer a dianteira do trem, que tem que percorrer o comprimento do trem menor, que é o quê? 0,2 km, mais o seu próprio comprimento, que é 0,3. Então nós temos aí para este intervalo de tempo 0,5 sobre 100, que nos dá um tempo de 0,005 horas. Novamente, vamos converter isso para segundos. Basta multiplicar por 3.600 e nós temos aí um tempo de 18 segundos nesse segundo caso aqui do item B. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, podem fazer comentários aí, perguntarem aí na área de comentários, não tem problema nenhum. Eu vou procurar responder todos.
tá bom? Postem dúvidas também, tá? Sugestões para mim, para eu criar conteúdo, tá bom? Então vamos lá para o nosso segundo exercício. Nesse nosso segundo exercício aqui, nós temos que um trem A de 150 metros de comprimento, ele se desloca do sul para o norte, em uma via férrea de pista dupla. No mesmo instante, entra outro trem B de 500 metros de comprimento e desloca-se de norte para sul. E ele inicia a travessia dessa ponte no mesmo instante que o trem A, tá bom? E o maquinista do trem A observa que o trem que ele está pilotando, né, desloca-se aí com velocidade de 36 km por hora. E o maquinista do outro trem, do trem B, observa que o trem que ele está conduzindo possui uma velocidade constante de 72 km por hora. Agora sim dá para a gente converter essas velocidades, gente. Tá? E ambas as velocidades são medidas em relação ao solo. Tá bom? O referencial é o solo. E tem um observador aí situado em uma das extremidades da ponte. Ele observa que os trens completam a travessia da ponte no mesmo intervalo de tempo, demora o mesmo tempo para completar a travessia da ponte. Então nós vamos determinar o seguinte aí: o tempo que os trens demoram para completar a travessia da ponte. E também o comprimento da própria ponte. É um exercício diferente. O enunciado pode parecer longo, pessoal, mas não se assustem, tá? Leiam com atenção, tá bom? Que vamos usar aí os conceitos que fica fácil, tá bom? Aqui tem uma ilustração da situação. Tem um trem aí, ele vai entrar na ponte e vai começar a travessia. Quando a dianteira da sua locomotiva começa a atravessar a ponte. Ele vai terminar a travessia da ponte quando a traseira do último vagão sai da ponte. Tá bom? Esse trem tem 150 metros de comprimento. Tudo bem? Aqui embaixo, gente, outro trem, tá? Que ele entra aí na ponte, tá? Ele começa a travessia da ponte quando a dianteira da locomotiva começa a atravessar a ponte. Ele tem 500 metros de comprimento. Pode parecer o mesmo tamanho, né? Eu usei a mesma imagem aqui, mas os comprimentos são diferentes, né? E a exemplo do primeiro trem, ele acaba a travessia da ponte quando a traseira do último vagão sai da ponte, tá bom? E a ponte tem um comprimento L, que nós vamos querer determinar. Então, pessoal, a resolução não é muito complicada, tá? Vamos primeiro converter essas velocidades em metros por segundo, tá bom? É só o quê? Dividir por 3,6. Então a velocidade do trem A é 10 metros por segundo, é só dividir 36 por 3,6. E a velocidade do trem B, como ela é o dobro, ela vai dar o dobro de 10, que é 20 metros por segundo. Tá bom? Vamos montar agora, gente, as funções horárias dos trens com suas velocidades em módulo, tá bom? Ou seja, é lógico que um trem está indo em um caminho, em um sentido, e o outro no outro. Um deles, dependendo da nossa escolha aqui, da orientação positiva da trajetória, um deles vai ter velocidade negativa.
Porém, nesse problema, a gente pode trabalhar com os módulos das velocidades, tá bom? Então, notem, a função horária f igual a f0 mais vt para o trem A, FA, é 10t. Estou adotando aqui essa origem aqui dos espaços, tá bom? Para o trem A, tudo bem? E para o trem B, eu estou adotando essa posição quando a dianteira da locomotiva entra no trem, tá bom? SB igual a 20 vezes T, porque 20 é a velocidade dele, tá bom? Para as posições finais, gente, FA e FB, nós temos o seguinte: o trenzinho A, ele tem que percorrer toda a extensão da ponte e mais o comprimento dele mesmo. A dianteira da locomotiva tem que percorrer toda a extensão da ponte, que é L, nós estamos chamando de L, mais o comprimento dele próprio. Então a posição final vai ficar como 150, que é o comprimento dele, mais L, igual a 10T. Para o trem B é a mesma coisa, é 500 metros, que é o comprimento dele, mais L, que é o comprimento da ponte, tá bom? Igual a 20T. Nós temos aqui, pessoal, um sisteminha de duas equações e duas incógnitas, tá bom? Isso eu espero que vocês estejam vendo na matemática, tá bom? Sistemas lineares, tudo bem? Mas esse aqui fica facinho. Vamos chamar aqui f de A e f de B e vamos subtrair B de A. Como que a gente faz isso? Subtrai membro a membro. O que não tem L nem T subtrai, então aqui, ó, 500 menos 150 vai ficar 350, né? L menos L dá nada, né? Um número menos o outro, não interessa qual seja o número, dá zero. E 20t menos 10t dá 10t. Vamos lá então? Nós temos então 350 igual a 10t. Temos então o tempo 35 segundos. É o tempo que ambos os trens demoram para fazer a travessia da ponte. Tá bom? E qual é o comprimento da ponte? Ora, o comprimento da ponte, gente, a gente pode pegar esse intervalo de tempo e substituir em quaisquer uma das funções horárias de ambos os trens. Então vamos substituir no trem, na função horária do trem A. Tá bom? 150 mais L igual a 10t. Então 150 mais L igual a 10 vezes 35. Então o L fica o quê? 200 metros. Tudo bem? Isso aqui dá 350. Tá bom? O L, ó, isso dá 350 e esse 150 eu passo por outro membro da igualdade, subtraindo. Nós temos um comprimento igual a 200 metros. Tá bom? Notem que o enunciado é longo, tem várias informações, mas a resolução é simples. Basta usar aqui os conceitos do movimento retilíneo uniforme. Tá bom? Pessoal, só uma observação aqui. Originalmente, aí esse exercício ele foi elaborado em forma de teste aqui pelo examinador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tá? Mas o autor desse vídeo, que sou eu resolvi modificar um pouco, tá bom? Porque os enunciados das alternativas muito longos e iria deixar o vídeo bastante longo também, e os enunciados aqui iriam ocupar muitos espaços aqui, tá bom? Então era isso, pessoal. A aula de hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, gente, eu peço que se inscrevam no canal, acionem o sininho aí para vocês receberem todas as notificações de quando eu colocar
conteúdo novo aqui no canal, tá bom? E deem o seu like. Esses passos, gente, essas etapas ajudam muito o canal e me incentivam a criar mais conteúdos aqui para o nosso canal, tá bom? E faz com que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante e propague, entregue esse conteúdo para outros usuários aí da plataforma que ainda não estejam inscritos no canal. Posso contar com vocês, galerinha? Eu sei que eu posso. Então, ó, um like grandão desde já para vocês. Tá bom, pessoalzinho? Muito obrigado por assistirem até aqui e até o próximo vídeo. Valeu, até mais!